pessoal, aqui é a nossa segunda aula de exame contrastado. Na aula anterior nós temos falado dos tipos de contraste mais comuns, né? Tanto no raio-x, quanto na tomografia, quanto na ressonância magnética. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as radiografias de abdômen, que é um dos exames mais comuns, né? Contrastado do sistema gastrointestinal, e fala tanto com dos raios simples, né, sem contraste, fala um pouquinho também dos contrastados, para que vocês possam ver assim, as possíveis estruturas que são visualizadas, algumas enfermidades comuns, né, que é mais comuns é apresentar pacientes com algumas queixas. Temos aqui essa imagem. Vamos começar aqui mostrando essa imagem de um raio-x de abdômen. Se vocês observarem todo pontilhado aí, tanto no número 3, se vocês observarem no número 3 e no número 6, aí são as regiões, né? Vocês estão vendo a sombra dos rins, tá? Eles não aparecem nitidamente, né? Mas é possível ver a imagem, a sombra, né, dos rins. Fazer a análise de uma radiografia, de uma imagem do abdômen é bem complexa, exige assim, muita atenção, um olhar técnico bom, até porque nas radiografias de abdômen elas não têm uma padronização de como que tem que estar a imagem, tá? Mas algumas estruturas é possível ser visualizadas, né? Como o músculo psoas, a sombra dos rins. Se vocês observarem aí no número 3, em relação ao número 6, né? O rim do lado direito, que seria no caso o número 3, ele é mais baixo, né? Em relação ao rim esquerdo, né? Que está aí o número 6. Isso sabemos que, porque do lado direito encontra-se o fígado, né? Então tem essa variação, né? Eles não são simétricos, né? O rim direito está localizado mais abaixo. Aí novamente a imagem do abdômen. Se vocês observarem aqui no cursor aqui do computador, tá vendo aqui onde estou passando a seta? Isso aqui são as imagens do músculo psoas, tá vendo? Ó? Se vocês observarem, como se fosse um guarda-chuva fechado, tá vendo? Ó? Como se fosse um guarda-chuva fechado. Ao lado esquerdo aqui também, ó, até aqui. Isso aqui, ó, é a sombra do músculo psoas, tá? Aqui é a imagem do abdômen, onde essa parte mais escura são gases, tá? Aqui está localizado no estômago. Vamos lá. As radiografias do abdômen é realizada na seguinte incidência, né? Em decúbito dorsal, ou seja, o paciente deitado com a barriga para cima, né? Ou também pode ser em ortostástica, né? Em decúbito lateral, direito ou esquerdo, com contraste por via oral ou retal. Sabemos que pode ser utilizado o contraste de bário, né? Sulfato de bário. Olha aí essa imagem aí na radiografia abdominal. Podemos ver todo o processo, né? Aqui, ó. Ascendente, que sobe. Ó, esse que atravessa aqui é o processo transverso. Olha aqui, ó.
o descendente aqui. Quando ele faz essa curvinha aqui, é o do sigmoide. Não há uma padronização para avaliação da qualidade de uma radiografia de abdômen. No mínimo, a imagem deve conter todo o abdômen sem corte na sua periferia, né? Então, precisa pegar todo o campo da região do abdômen, né? Não pode ter nenhum corte. Sabemos que para analisar uma imagem abdominal é dividida nos quadrantes, né? Temos aqui o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. Temos aqui a imagem, né, do pulmão, os dois pulmões aqui. Olha só o fígado aqui, ó, né? Embaixo o fígado e aqui está o estômago. Temos aqui essa imagem, né, que é a presença de ar no fundo gástrico, gerando uma imagem de bolha gástrica em quadrante superior esquerdo em posição ortostática, que é uma imagem de uma radiografia de uma criança, tá? Essa aqui, ó, essa mancha preta aqui, né, é a bolha, né, de ar, como tinha dito, né, onde preto são ar, são bolhas de ar aqui no estômago. Tá? Aqui uma criança, ela tá em pé, viu? A visualização dos órgãos abdominais, fígado, sua borda inferior do lobo direito contrasta com a gordura pericólica e aumental adjacente do baço. Tem de 10 a 12 centímetros de comprimento e seu contorno pode ou não ser visualizado. Os rins, seu contorno é mais nítido, visto quanto maior a quantidade de gordura perirenal. Tá? Depende muito do grau de densidade dos rins para que apareça essa sombra da imagem dos rins. O pâncreas não é visto, tá? É um órgão da região abdominal que não aparece, mas na pancreatite crônica pode haver uma calcificações que ocupam a região epigástrica, epicôndrio esquerdo. O músculo pessoas, suas bordas têm contraste com a gordura vizinha, né? Que foi naquela imagem de abdômen que mostrei lá, né? Formato de um guarda-chuva. Calcificações nodulares esplênicas e hepáticas em pessoas com antecedente de histoplasmose, calcificações em fossa ilíaca direita, à direita da terceira e a quarta abertura lombares, ou hipogástrico, linfonodos mesentéricos calcificados, né? Pacientes que já teve histórico, né, de histoplasmose pode apresentar, né, essas calcificações, né? Só por questão de curiosidade, vou falar, dar um conceito aqui de histoplasmose, né? Só por questão de curiosidade. A histoplasmose é uma infecção micótica causada por um fungo originário do solo Histoplasma capsulatum. Este micro-organismo tem uma ampla distribuição por todas as regiões temperadas e tropicais do mundo e prefere condições de solo úmido ou intensamente úmido, né? Olha só essa imagem de um pulmão, né, causado por um paciente que foi infectado, né, por esse fungo da histoplasmose, tá vendo essas partes brancas no pulmão, né, com toda a concentração, né, desses fungos aqui, ó, são todos dos fungos. Olha essa situação aqui, viu? Esse paciente tá todo tomado, né, tá todo infiltrado. É considerada uma zoonose e sua ocorrência está associada aos locais com alta concentração de fezes de aves e morcegos, né? Então, a osteoplasmose é causada por essa associação, né, dessas fezes desses animais.
A respeito da osteoplasmose, simplesmente por questão de curiosidade. Radiografia do abdômen simples. Os cálculos biliares tem 10% contém cálcio e pode ser visto, né? Se tem superfície facetada, cálculo de vias urinárias, a maioria é calcificada, exceto cálculo do ácido úrico. Fecato contendo intestinal pode calcificar e localizado em região de apêndice. Pode causar apendicite aguda, tá? Então, assim, dependendo do grau de calcificação da biliar, né? É possível ver na radiografia simples, né? Do abdômen. Dependendo da situação, não. Olha aí essa imagem, né? Você vê que aí nessa situação já é possível ver esse cálculo biliar, né? Onde está presente essa seta aí, né? Olha, tá vendo? Tá muito mais radiopaco aqui, ó. Isso aqui são cálculos. É muito comum chegar no pronto atendimento pacientes com queixas de abdômen, né? Dor abdominal, né? Então é muito comum ter situações de casos de abdômen agudo. Normalmente o médico ele pede radiografia de tórax também, tá? É importante raio-x de tórax em PA, mas dentro da rotina tem que ter um raio-x de abdômen, né? Tanto em decúbito dorsal quanto em osteostartismo, né? E interessante também colocar a radiografia de tórax. O paciente chega normalmente com um quadro de dor abdominal de caráter agudo, que obriga o doente a procurar ajuda médica. Nessa situação dos exames obrigatórios é a avaliação da radiografia do abdômen, que a gente chama-se de rotina de abdômen aguda. Temos aqui a imagem, né? Também é de uma criança. Temos aí essas duas imagens, tanto de dorsal quanto em osteostatismo. Você percebe aí todas essas imagens escuras dessa obstrução, né? Só voltando aqui, é importante fazer em osteostatismo para a gente ver o nível hidroaéreo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, você consegue ver com mais nítido o nível hidroaéreo. A imagem radiográfica é da mesma pessoa. A diferença é que um está em decúbito dorsal, o outro em osteostatismo, tá? Aí você vê as bolhas, né? Como que está concentrada. E nessa aqui, no osteostatismo, né? Ele já mostra o nível hidroaéreo. Isso é importante a imagem radiográfica em ortostatismo. Obstrução mecânica do intestino delgado, quadro clínico, dor abdominal, distensão abdominal e vômito. Deve ser solicitada radiografia de abdômen em posição ortostática, né? E ainda decúbito dorsal simples e do tórax em ortostatismo, né? Também. No exame de radiográfico, alças intestinais distendidas e com níveis hidroaéreos, né? Quando analisa a imagem radiográfica. Então, será possível ver essas alças intestinais distendidas e com níveis hidroaéreos. A alça de delgados localiza-se concentralmente, aparecem suas pregas típicas, né? Aspecto em empilhamento de moedas. Se a obstrução do intestino delgado for completa, não é observada a presença de gás nos colos, inclusive no reto. Na obstrução avançada pode ser vista imagem em um colar de pérolas. Obstrução mecânica do colo. As causas neoplasias, diverticulite, bóvulo, hérnia, impactação de fezes, né? A radiografia VSA, desde o seco até o ponto da obstrução, é distensão gasosa. Ilho paralítico ou adinâmico, comprometido em motilidade intestinal por laparotomia, traumatismo, hipotireoidismo. Hipopatocemia, drogas que inibem a motilite. Ilho parasite, presença de distensão abdominal tanto de intestino delgado como do colo, às vezes só de colo, tá? Isso aqui são todos problemas abdominais, pessoal. O nível líquido é insignificante, diferente da obstrução mecânica, não se detecta um ponto de obstrução, pode evoluir para perfuração do seco, né? Se distensão maior do que 12 cm, tratamento de colonoscopia ou secodosomia para descompressão.
Pneumoperitônio, ar livre intraperitoneal, né? Pneuma de ar, né? Aparece na perfuração de vísceras ocas, que é complicado de seguintes doenças: úlcera péptica, diverticulite, apendicite, doenças inflamatórias intestinal, infarto mesentérico, neoplasia de colo e colociste aguda. A radiografia de tórax em ortostatina, pneumoperitônio e perfuração de vísceras ocas, como intestino e estômago. Isso é importante fazer nos ortostatinos, né? Como é pneumoperitônio, pneumo de ar, então o ar vai subir, né? Que ele é mais leve, então vai conseguir ver mais possível o seu nível. Diagnóstico diferencial do abdômen agudo. Apendicite aguda víscera perfurada, principalmente por úlcera péptica ou divertículo do colo, e também de carcinoma do colo e isquemia aguda, obstrução aguda de intestino delgado, colodescolite, coleciste, colite, hepatite aguda, obstrução uretral, infecção de trato urinário e pielonefrite. Falando de apendicite, né, muito comum, né, também são situações muito comuns dentro de um hospital, de um pronto atendimento, né, além de abdômen agudo também, o apendicite, né, muito comum, vai ser uma dor muito bem localizada, entendeu? Um procedimento cirúrgico, né? Por mais que seja um procedimento considerado até simples, né? Mas sabemos que é algo muito sério. Gastroenterite infecciosa aguda, obstrução pilórica, gravidez tubarina rota, cisto de ovário, ruptura ou torção, pneumonia, bases pulmonares, ruptura de aneurisma de aorta abdominal, dissecção da aorta abdominal, pancreatite aguda, diverticulite, infarto pulmonar, infarto agudo do miocárdio e pericardite. O pneumoperitônio, decúbito lateral, pneumastose intestinal, gás na parede intestinal. Suas causas: pneumatose intestinal benigna, idiopatia, sem quadro clínico agudo, presença de gás na parede intestinal em grande extensão ou necrose intestinal. O quadro clínico é grave, secundária: colágenos, reumatismo abdominal, obstrução intestinal. São alguns nomes muito praticamente bem difíceis de aparecer, né? Mas são todos problemas assim, tá relacionado com a região abdominal. Como eu tenho dito, da região abdominal é muito comum aparecer o abdômen agudo, né? E apendicite. Outras: anemia fosforme, polifilia intermediária aguda, intoxicação por metal pesado, chumbo e neoplasia diabética. Sempre são solicitados hemograma, leucocitose com devida desvio à esquerda e exame de urina, piúria e hematúria, amilase e sérica. Esses são os exames complementares, né? Rotina do exame de abdômen agudo. A radiografia de tórax é essencial para revelar a intraperitoneal livre abaixo do diafragma, pneumoperitônio, né? Evidenciar pneumonia, evidenciar diagrama diafragma elevado com ou sem derrame pleural e a atelectasia, né? Então, por isso é importante fazer a radiografia. Além do raio-x de tórax e ortostatina, é preciso também que faça, né, tanto o raio-x do abdômen, tanto em ortostatina como em decúbito. Ultrassonografia de abdômen e tomografia no computador de tórax também pode auxiliar o diagnóstico diferencial. Exame contrastado de abdômen são poucos utilizados nessa situação, tá? Mas normalmente, dependendo do hospital, o plano de atendimento, né? Normalmente não oferece o serviço de tomografia, né? Simplesmente são o raio-x mesmo, né? Até mesmo a ultrassonografia, às vezes aquele estabelecimento até oferece, mas ele não é realizado todos os dias, né? Assim como o raio-x.
pneumoperitônio, perfuração nas vísceras, ou 80% por úlcera péptica de vesículo, apendicite perfurada, doença calculosa e via biliar ou trato urinário, estômago dilatado, obstrução, massas de tecidos moles, cistos ou abscessos, diagnóstico do abdômen agudo. Apendicite aguda, inflamação aguda do apêndice vermiforme, né, que pode evoluir com necrose ou perfuração. Idade, a maioria entre 5 a 3 anos, 30 anos, né, é a faixa etária mais comum de apresentar um paciente com quadro de apendicite aguda, né, então nessa faixa de 5 anos a 30 anos, mas também isso não podemos descartar a possibilidade de pessoas mais velhas, maiores de 30 anos de idade, né? Eu já vi pacientes de 50 e poucos anos, né, chegar aqui no hospital com situação, com queixa, quando for fazer os exames, a anamnese, o paciente foi diagnosticado com apendicite aguda, né? Quando foi feita a ultrassonografia, realmente já estava em estado já de bem avançado, né? Precisou ser transferido às pressas para passar para o procedimento cirúrgico. Doença comum e curável sabemos que é muito comum e sabemos que é um procedimento considerado até simples, mas é um procedimento cirúrgico, ou seja, é curável. Causa mais comum é cálculos fecálicos, né? E também esses cálculos fecálicos só falam muito assim de semente de arroz mal cozido, semente de tomate, e também enteróbios vermiculares, sarcoma de cápsula, linfoma, adenocarcinoma e esquistossomose, tumores carcinoides. Quadro que 95% da região epigástrica ou periumbilical, vaga leve no início. Que depois de localizar na região de quadrante inferior direito, né, um ângulo bem localizado, né, que é no quadrante inferior direito. Quando atinge a esterol, exceção do apêndice retrocecal de pélvica. Não podemos generalizar que atua sempre nesse cantinho, né? Pode haver alguma alteração também, mas ela é muito comum, né, no quadrante inferior direito. Pancreatite aguda, causas álcool, né, com pancreatite crônica, doenças do trato biliar, traumatismo, infecções metabólicas, fármacos, vascular, mecânica, úlcera duodenal familiar. Quadro clínico do abdominal epigástrico ou do epicôndrio esquerdo pode passar a ser difuso, que irradia por o dorso, que melhora com a flexão do tronco. É muito comum o paciente apresentar vômitos, né, de 70% a 90%, e até mesmo a febre. Exame físico: dor abdominal, a palpação epigástrica ou difusa, com ou sem defesa, com ou sem descompressão brusca, febre, taquicardia, hipotensão, sinal de Guetturi, flancos e sinal de Curry, é o periumbilical, na pancreatite hemorrágica. Radiografia do abdômen pode ser normal, pode haver imagem de ilho paralítico, né? Procurar calcificações em região epigástrica em pacientes alcoólatras, né? Tomografia computadorizada é excelente para o estudo do pâncreas, mas nem sempre é necessário. Então, nós finalizamos a nossa aula aqui, né? Nossa segunda aula. Logo mais, teremos aqui algumas questões, alguma atividade para ser realizada, tá? Aqui apresentamos algumas enfermidades comuns, né? Na região abdominal. Na próxima aula já estaremos já aprofundando dentro de cada exame contrastado, tá? Então, até a nossa próxima aula.